Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, tá legal. Bom, hoje nós estamos entrando no nosso terceiro vídeo que fala um pouco sobre adaptação curricular. Então, hoje nós vamos estar discutindo um pouco essa questão da adaptação curricular, que ela faz parte dos PCNs, né? Ela surge com os PCNs e ela tenta facilitar um pouco esse processo de aprendizagem dos alunos, né? Nessa apropriação do conhecimento. Então, a adaptação, você tem nos PCNs uma definição em que ele diz que adaptação nada mais é do que você tornar o conhecimento, né, o currículo, em algo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Tá? Na verdade, ele adaptação ela é um caminho para você tornar esse conhecimento em algo acessível a esse aluno com deficiência intelectual. Né? Na verdade, o pessoal não gosta muito que fala sobre isso dessa forma como eu vou falar agora. Mas quando você pensa em adaptação curricular, você tem que pensar num conhecimento, eu creio que é algo mais simplificado mesmo. Né? Essa é a palavra, né? Você simplificar esse conhecimento de tal modo em que esse conhecimento se torne algo acessível para esse aluno no momento em que você percebe uma autonomia por parte desse aluno na resolução dessa atividade adaptada. Então, quando você percebe que você simplifica um conhecimento e esse aluno consegue realizar essa atividade, você está dentro desse caminho. Bom, então você tem professor, né? Você tem um currículo regular, né? Então você tem um livro didático, você tem, né, todos esses materiais, e você tem que torná-lo acessível a esse aluno da educação especial. E para isso você vai ter que ter todos esses ajustes que você vai ter que fazer para que esse aluno consiga incorporar esses conhecimentos nas suas estruturas aí mentais, tá certo? Bom, você tem, claro, isso nós estamos falando de uma adaptação curricular que acontece dentro da sala de aula. Essa adaptação, né, que você faz dentro da sala de aula, os documentos, né, os PCNs ele classifica essa atividade que você faz dentro da sala de aula como adaptação não significativa ou de pequeno porte, porque ela é uma ação exclusiva do professor que acontece dentro da sala de aula. Então você tem um conhecimento, você cria uma atividade, elabora uma atividade adaptada e propõe isso para o aluno e vai fazendo os ajustes. Essa é o que ele chama de adaptação de pequeno porte. A de grande porte é quando envolve ações mais políticas e até mesmo administrativas, né? Que muitas vezes saem da sala de aula. Então, por exemplo, nós tivemos que fazer uma adaptação de grande porte, porque nós recebemos, por exemplo, um aluno da educação especial, em que esse aluno nós tivemos que permitir, por exemplo, que a mãe frequentasse durante um período esse espaço escolar. Nós tivemos, por exemplo, numa outra situação, promover algumas condições, né? Melhorar as condições para que esse aluno... nós tivemos que adaptar a escola para esse aluno. Então, tivemos que colocar um corrimão, tivemos que receber uma mãe,
né, frequentando a sala de aula. Tivemos muitas vezes que promover, por exemplo, o uso do computador também, né? Ou seja, tivemos que dar aula para ele num outro espaço. Então essa adaptação é a de grande porte, porque ela envolve outras instâncias, né? Políticas, administrativas. Então a gente chama isso de adaptação significativa de grande porte, né? Tá certo? Bom, e aí você tem algumas atividades, né? Em que a gente pode considerá-las como uma atividade adaptada. Então você tem que, por exemplo, quando você for pensar numa atividade adaptada, você tem que levar, em primeiro lugar, a questão do conhecimento do aluno, o conhecimento prévio desse aluno, né? Você tem que fazer essa avaliação diagnóstica para tentar entender ou para tentar mapear aquilo que o aluno já sabe, que é partindo daí que você vai conseguir realizar as suas atividades, né? Promover essas atividades. Bom, você também tem a questão da linguagem, você vai ter que adaptar essa linguagem, né? Trabalhar com a ideia de conceitos básicos desse conhecimento que você está tentando, que você vai estar propondo, né? Pegar o mais elementar, o mais básico. Por quê? E aí a crítica, mas que eu rebato, a crítica que o pessoal fala, né, em relação a você relativizar o conhecimento, mas tendo como base os próprios documentos, eles mesmos direcionam e colocam a seguinte questão, né? Ou seja, se você não simplificar isso, o aluno não vai aprender. Se você não simplificar esses conhecimentos mais elementares, o aluno não vai conseguir se apropriar disso. Então, para aqueles que criticam essa ideia, a gente tem que entender que esse é um dos únicos caminhos que o aluno vai ter para ele conseguir se apropriar de alguma coisa, né? Então, trabalhar com os conceitos básicos, utilizar desenhos, utilizar imagens, filmes, jogos também, tem bastante jogos na sala de recursos que você pode estar utilizando, atividades lúdicas, né? E aí, olha, tem alguns exemplos de algumas, olha, por exemplo, essa atividade é uma atividade que se trabalhou com as letras, né? O professor tentou trabalhar um pouco com os estados da água, né? Então o aluno conseguiu fazer alguma coisa, algumas continhas, né? Na aula de matemática, né? A questão também aí da evaporação, fez os desenhos, ele pintou. Então são, por exemplo, tem na aula de geografia, a professora tentou fazer uma atividade adaptada e outra usou essa outra informação também que fala sobre a questão dessa hierarquia, né, nesse momento histórico. Quer dizer, por exemplo, essa tabela já ficou um tanto quanto fora, né, porque o aluno, né, o professor pensou nessa atividade, mas não pensou com muita clareza, porque isso para um aluno com deficiência é algo mais complexo, né? Não é por aí já jogando uma tabela que você vai fazer com que ele consiga realizar essa atividade. Por exemplo, essa do romantismo, né? Pode ser alguma coisa. Essa daqui é uma boa atividade adaptada, né? Ou seja, trabalhar com gráfico, né? Também foi legal. Então, basicamente essa é a ideia. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E tenham entendido um pouco essa questão da adaptação curricular, né? Que você pensar num conceito, mas trabalhar com aquilo que é mais elementar dentro disso que você está trabalhando, né? E preparar uma atividade em que o aluno consiga resolver com uma certa autonomia, né? Que é mais ou menos isso que até o próprio Vygotsky coloca, né? A zona de desenvolvimento atual e proximal. Então, identificar essa zona de desenvolvimento atual e atuar dentro da proximal. Só que para isso, você vai ter que ter uma participação
muito ativa nesse processo de apropriação do conhecimento. Então é basicamente isso, e agora o último vídeo vai ser sobre a questão da avaliação. Então espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até mais!